Estamos ao vivo! Estamos ao vivo, boa noite! Chega mais você para o nosso papo de hoje, que vai ser muito especial. Vamos conversar sobre o maior e mais frequente erro de comunicação no ambiente de trabalho. Eu vou falar qual é esse erro misterioso, vou falar por que é um erro. Porque muita gente comete esse erro, sem querer, né, claro, e o que a gente pode fazer para reverter esse erro de comunicação em um acerto. Então, vem comigo até o final. Você está aqui no perfil e no canal Guia Comportamental. Eu sou Ana Paula Sigliano, especialista em comunicação do trabalho, e essa é a 7ª live da série que a gente está fazendo aí desde a semana passada para aquecer os motores para o mapa da comunicação no trabalho, que começa na segunda-feira que vem, né? E aí, já está inscrito? Não se inscreveu ainda? Corre que dá tempo, porque lá você vai aprender um caminho seguro, confiável, para você enfrentar e resolver os seus desafios no trabalho, simplesmente aprendendo a se comunicar melhor. O link de inscrição está na bio, se você não fez ainda, garanta a sua vaga, participação gratuita. E vamos começar falando aí desse erro, né? Do que eu estou falando, que erro de comunicação é esse que é tão frequente e tão comum no ambiente de trabalho, no ambiente profissional. Será que eu faço? Será que eu conheço alguém que faz? Quem comete esse erro é uma pessoa má? Isso dá justa causa? E aí, que erro é esse, né? Não, pessoal, não é esse tipo de erro, né? É um erro bem intencionado, porque em geral as pessoas, a grande maioria das pessoas comete sem perceber, comete sem saber que está errando e comete na tentativa oposta, na tentativa de acertar. Eu estou falando especificamente sobre o desejo de se impor, né, na comunicação ali, impor as suas ordens, suas instruções, suas ideias. Para quê? Para ser acatado pela equipe, obedecido. Boa noite, Milza, mas que bom que você chegou, não importa, depois você pega o comecinho aí de novo, né? Então, esse erro que a gente comete quando a gente quer se impor, né, quer colocar ali, ser obedecido, ser acatado nas nossas ordens, nas nossas instruções, ou ter as nossas ideias ouvidas e consideradas, né? Na verdade, ter a nossa autoridade validada ali pela equipe, ou pelos colegas, ou pela, né, alta liderança. De onde vem esse erro, né? Na verdade, ele é um desejo de muitos profissionais que estão enfrentando alguns desafios no ambiente de trabalho e eles imaginam que eles vão resolver esses desafios, essas dificuldades, tendo ali, né, uma voz mais impositiva. Vamos ver que erro ou que dificuldade é essa que esse profissional está enfrentando e por isso ele deseja ter essa voz mais impositiva? São várias. Olha só, ele pode estar sentindo que ele não é ouvido, não é considerado, né? Seja pela equipe, seja pelos pares, pelos colegas ali, seja pela alta liderança da empresa, né? Então ele não se sente ouvido, não se sente considerado, né? Eu estava até lendo, porque isso é uma questão que surgiu aí na pesquisa que eu estou rodando com os alunos do curso. Tem gente que até usou essa expressão, puxa, eu sinto que eu não sou ouvido, parece que quando eu falo, eu sou um fantasma, eu sou ignorado, as pessoas não me consideram. Então, porque a pessoa está enfrentando esse desafio, essa dificuldade, ela quer desenvolver essa fala mais impositiva, né? Ou então aquela pessoa que lidera ali uma equipe, mas que aparentemente essa equipe não reconhece sua autoridade, meio que dá uma banana, finge que não ouviu, não é comigo, e aí aquele gestor ali, aquele líder fala, caramba, né? Acho que eu vou precisar ser mais duro, mais impositivo. Ou ainda, né, lidera uma equipe que está com baixo desempenho, está com problema de erro, atraso, retrabalho, e aí esse gestor pode pensar, puxa, acho que eu vou precisar pegar mais pesado, eu vou precisar ter uma fala mais impositiva, porque a gente está com muito problema de desempenho aqui. Ou ainda, aquele gestor, ou qualquer profissional que sinta insegurança ao se comunicar.
Então ele tem um sentimento de insegurança, ele acha que isso transparece, que as pessoas notam, que as pessoas percebem, e aí nasce nele esse desejo de se impor mais, de ser mais firme ali, né, de falar com mais imposição, para ver se ele consegue, né, neutralizar a aparente insegurança, né, ou na percepção dele. Ele demonstra insegurança e ele quer neutralizar isso, ele não quer aparentar essa insegurança ao falar. Então ele quer ir para o extremo oposto, ele quer, né, se impor, falar de forma mais impositiva. Ou ainda aquele profissional que está sobrecarregado, tá, né, tá lotado até aqui de atividades, de tarefas, e está encontrando dificuldades de delegar, de dividir, né, de passar um pouco a bola para outros colegas, outros profissionais, para a equipe, e de cobrar, de acompanhar. Então, aí, como ele tem essa dificuldade, ele está sobrecarregado, tem essa dificuldade de delegar, de acompanhar, né? Quando ele eventualmente delega, não dá bom, né? Depois ele tem que refazer, aí ele fica mais sobrecarregado ainda. Então, ele passa a nascer nele esse desejo também de uma comunicação mais impositiva, para passar mais autoridade, para quem sabe isso resolva, né, a dificuldade ali que ele está tendo com delegar e cobrar e com a sobrecarga de trabalho. Então, esses são alguns problemas que os profissionais, quando enfrentam, muitas vezes enxergam numa comunicação mais impositiva a solução. Mas será que é? Então, vem comigo, né? Eu sei que você pode estar pensando assim, por que esse pessoal quer se impor para resolver esses problemas? De onde vem esse desejo? Né? Talvez você até já reconheça, você que está me ouvindo hoje, fala, não, mas não é se impor que vai resolver esses problemas. Talvez você já tenha essa consciência, mas muitos desses profissionais que eu acabei de descrever podem não ter essa consciência. Sabe por quê? Porque o que acaba acontecendo, né, tem uma pegadinha aqui. Por que muitos desses profissionais enxergam numa comunicação, né, com maior poder de se impor a solução para os seus problemas? E existe aqui uma pegadinha que eu quero que vocês prestem atenção, que muita gente cai, né? Do que eu estou falando? Existem, em qualquer setor, em qualquer área de atuação, existem profissionais que têm aí um relativo sucesso, né, alcançam um relativo sucesso, são relativamente bem-sucedidos em sua área de atuação e que têm essa comunicação mais impositiva, né? Então, a pessoa que está enfrentando dificuldades e que não tem um estilo de comunicação mais impositivo, olha para esse colega, né, e fala, puxa vida, ele tem essa fala mais impositiva e ele está conseguindo aí um sucesso que eu não consegui ainda, então eu acho que eu tenho que ser assim. É ou não é? Então, ele começa a se comparar e vê ali naquele profissional, né, que tá algumas casinhas no jogo ali, talvez, né, à frente dele, tem essa forma de se comunicar, assim, mais autoritária, mais impositiva, então esse profissional que está enfrentando dificuldades pensa que, acho que é isso que me falta, né? Agora, por que isso é uma pegadinha? Então, vamos entender um pouco mais, né? Olha só, os grandes líderes, né, aqueles que eu considero, assim, profissionais bem-sucedidos mesmo, e olha, eu não estou falando só, né, de altos cargos, altos salários, porque esses de relativo sucesso, como eu disse agora há pouco, até muitas vezes chegam ali numa posição de um alto cargo, com um alto salário, mas não é desse profissional que eu estou falando. Eu estou falando dos grandes líderes, aqueles que realmente se destacam, porque além de estarem numa posição privilegiada ali, né, de uma alta posição na empresa, além de terem também, né, já conquistado um alto salário, uma remuneração invejável, esses grandes líderes, eles conquistaram também o reconhecimento por serem líderes que inspiram e desenvolvem outros profissionais. Então, esse sim é um seleto grupo que a gente pode chamar, né, de grandes líderes. Então, não é aquele líder de relativo sucesso, é um grande líder, porque além de mandar muito bem,
ele inspira as outras pessoas, ele desenvolve as outras pessoas, ele abre o caminho, ele treina, ele capacita outras pessoas. Esses líderes, esse grupo do qual eu estou falando, não usa imposição, não usa a comunicação impositiva para desenvolver, inspirar, motivar, né, e levar outras pessoas ao sucesso, ao crescimento profissional. Pode reparar. Observa as pessoas ao seu redor, né? Observa ao longo da sua trajetória profissional, outros empregos por onde você passou. Se tem, em toda a sua jornada profissional, se tem um grande líder que te inspirou, que te inspira até hoje, observa se ele usa imposição para falar. Ele não usa imposição, ele usa uma outra arma, entre aspas aqui, né? Que eu já vou dizer qual é, segura aí, hein? Não é imposição, é outra coisa e eu já vou dizer qual é. E é isso que eu convido você a desenvolver, né? Então, se você é alguém que sente aí essa necessidade de se impor, vamos trocar isso por outra ferramenta? Mas segue aqui comigo que a gente já vai desenvolver mais esse assunto. Antes, eu quero falar primeiro desse grupo de profissionais aí de relativo sucesso. Como eu falei, eles até conquistam ali uma posição legal, um cargo legal, porque com aquela voz impositiva, eles até caminham, né, até andam, e acabam, muitas vezes, impondo ali uma condição para suas equipes, né, ou um ambiente ali, né, de ou vai ou racha para suas equipes. Então, eles usam essa fala, essa comunicação mais impositiva e até conseguem entregar resultados para as empresas. E por isso, né, por entregarem alguns resultados, eles conseguem se destacar e conseguem ali alguma posição de maior, né, autoridade, com um cargo melhor, um salário melhor. Mas o que acontece com muitos desses profissionais? Mais dia menos dia, eles empacam. Eles perdem uma oportunidade e eles vêm procurar minha ajuda. De verdade. Já atendi vários profissionais em posição, inclusive, assim, de alta gerência, diretoria, né? Ou seja, um relativo sucesso, né? Ganhando bem, mas eles receberam um não, né? Em algum momento ali da trajetória. E aí isso foi um baque que eles não esperavam e eles vêm procurar minha ajuda, né? Porque eles têm problemas. Então são profissionais que usam e abusam dessa fala impositiva, desse estilo de comunicação, e aí eles acabam tendo problemas de relacionamento no trabalho. Eles acabam criando rivalidade com pares e colegas, né? Eles acabam experimentando ali o distanciamento da equipe, então eles têm uma equipe, estão numa posição de liderança ali, mas é como se ele andasse sozinho e a equipe andasse no outro sentido. Então eles têm problemas de distanciamento, isolamento, então constantemente é aquele gestor, né, que fica sozinho na hora do almoço, ninguém chama ele para um happy hour, para um rolezinho ali no final do dia, né? Ele trabalha sozinho, ele se sente sozinho, e isso causa, além, né, de uma insatisfação, de uma não realização, um sentimento que ele pode até deixar ali guardado, secreto, não manifestar para ninguém, mas ele sabe que ele está sentindo aquilo. Mas pior que tudo isso, faz ele perder oportunidades. Porque amanhã ou depois, né, ele quer dar um passo além, ele quer trabalhar numa empresa, sei lá, melhor, ou ele ainda dentro da empresa onde ele está mesmo, ele quer dar mais um passo, quer subir mais um degrau na escalada dele rumo, né, ao sucesso profissional, e aí ele perde aquela promoção porque ele tem essa característica. E é nesse momento que muitos deles me procuram e falam assim: Ana, eu perdi uma promoção porque eu sou assim. Porque as pessoas me acham muito impositiva, muito impositivo, muito duro, né? Muito autoritário, muito mandão, e aí eu perdi uma oportunidade que eu estava de olho, porque eu não tenho essa competência de uma comunicação que traga mais as pessoas para perto.
Muito pelo contrário, eu acabo, né, com a minha comunicação, impondo muito, sendo muito autoritário, eu me isolo, eu afasto as pessoas de mim. E nesse momento, então, ele reconhece que tem algo de errado ali, né? Que se ele não trabalhar essa soft skill tão importante, que é a comunicação, né? Ele vai continuar perdendo oportunidades. E por que isso acontece, gente? Se ele entregou resultados, né? Muitas vezes ele conduz uma equipe a bater metas, ele entrega os resultados que a empresa está esperando, então ele se mantém ali na empresa, a empresa não dispensa, muitas vezes a empresa conserva esse profissional por muitos e muitos anos porque ele traz algum valor para a empresa. Mas ele vive nesse drama de saber que ele não pode, ele está perdendo oportunidades ainda melhores por conta do trato dele com as pessoas. Por que isso acontece? Porque as pessoas, gente, as equipes, né, são compostas por pessoas, né? Quem são os nossos colegas? São pessoas. Os nossos pares são pessoas. As pessoas, inclusive o nosso chefe é uma pessoa, né? A diretoria é composta por pessoas. As pessoas não aguentam conviver tempo demais, né? Com pessoas, com outras pessoas que sejam muito autoritárias, que sejam muito mandonas, que se imponham, que imponham suas ideias e forcem suas ideias o tempo todo. Ninguém aguenta. Né? E um gestor que tem essa fala impositiva, que queira se impor o tempo todo, ele acaba errando a mão aí, mais dia menos dia, nessa coisa de impor, né? E ele não consegue reter talentos na sua equipe, ele não consegue criar alianças e parcerias dentro da empresa, né? Com pares, colegas de outros setores, outros departamentos. Ele rivaliza, porque muitas vezes ele até se coloca ali, né, frente aos pares, aos colegas, como um chefinho que ele não é, com essa fala muito impositiva. Eu já recebi né, reclamação, até do pessoal que segue aqui o perfil, que me manda mensagens no inbox para a gente conversar e trazem problemas que eles estão vivendo ali no dia a dia, né, das empresas. E mais de uma vez eu já respondi mensagem, né, de seguidor que fala assim: Ana, eu tenho um colega que é insuportável conviver com ele, né? A gente é par, ele não é meu chefe, ele não é meu liderado, a gente ocupa a posição, né, igual dentro da empresa, mas ele se acha chefinho, porque ele fica mandando, ele fica impondo o jeito dele de fazer as coisas. E aí, a pessoa me pedindo ajuda, né, como lidar com um colega que se impõe demais. Mais de uma vez eu troquei ideias, né, com o pessoal que segue sobre esse tema, tá? Então, meus caros e minhas caras, né, como é que a gente pode evitar isso, né? A gente tem que substituir esse desejo de impor, que é um desejo, como a gente já falou, né, que acontece aí, a pessoa, ela está enfrentando problemas, enfrentando desafios, ela não é ela não está mal intencionada, ela não é uma pessoa má, ela está sob pressão, enfrentando desafios que a gente já mencionou, já exemplificou aqui, e ela acredita que, usando uma linguagem mais impositiva, ela vai sair daquela arapuca, daquele desafio, daquela dificuldade que ela está vivendo. Mas, como é que a gente troca esse desejo de se impor, né? Pelo que a gente troca para a gente ter, aí sim, uma ferramenta muito mais poderosa para nos ajudar a resolver problemas no trabalho? Qual será essa arma secreta, né, que eu estou brincando aqui, que os líderes mais admirados, mais respeitados, aqueles que realmente fazem parte ali, né, do time dos grandes líderes, porque eles são capazes de motivar, inspirar, desenvolver pessoas, né? Qual é a arma secreta que esse pessoal usa na comunicação, no lugar, em substituição à fala impositiva? O que vocês acham? Pode mandar o palpite aí, se alguém tiver algum palpite, pode escrever, né? Que eu já vou falar, vou dar um golinho aqui. Galera, eu estou falando sobre a comunicação persuasiva, sobre essa arma, né?
para a gente usar no lugar do desejo de se impor. A gente desejar saber persuadir as pessoas. A comunicação que consegue conduzir a pessoa a agir a seu favor. Né? Então você não impõe a sua vontade, a sua ordem, o seu desejo. Você conduz a pessoa com quem você está conversando a agir a seu favor ou a favor da ideia que você quer né, ver prevalecer ou a favor dos objetivos da empresa, né? O Sérgio está comentando, minha chefe fica mandando eu direcionar tarefas aos meus colegas, tenho muito medo da visão negativa deles. Então, Sérgio, então fica aqui comigo que eu vou dar dicas de como você pode persuadir os seus colegas e não passar tarefa para eles, para não cair nessa armadilha de você começar a ser visto, né, pelos seus colegas como o chefinho ali e criar essa resistência, esse distanciamento, as pessoas começarem a fugir de você. Fica aqui comigo que você vai ver. Quando a gente usa, então, uma comunicação persuasiva, a gente vai conversar com a pessoa, né, e vai conduzir a conversa, mostrar para ela, né, vantagens para ela, vantagens para a empresa, vantagens para todo mundo, dela agir a favor daquilo que você quer que aconteça, né? Então, no exemplo do Sérgio, você vai mostrar para os seus colegas ali, né, vantagens para todo mundo se cada um fizer a sua parte. Então você não vai precisar impor, nem mandar, né, nem dar ordens. Então, quando a gente usa a comunicação assertiva, a gente realmente faz a pessoa achar, a pessoa que está conversando conosco, que foi uma escolha dela mesma seguir o que você está orientando. Percebem a diferença? É brutal a diferença aqui. Né? Então eu vou te ajudar, eu vou fazer o que você precisa que eu faço, porque você me mostrou que isso é vantajoso para mim. Então eu mesma me convenci, eu estou escolhendo seguir esse caminho. É bem diferente de eu vou fazer porque você mandou e não tem jeito, né? Se eu não fizer, é melhor eu procurar outro emprego. É muito diferente, gente. Então vamos lá, ó. Persuasão, né? Eu gosto sempre de colocar um parêntese aqui, porque existe aí um preconceito em relação às armas da persuasão, né, ao poder da persuasão. Porque, normalmente, né, é conhecimento, assim, é senso comum as pessoas acharem que só quem trabalha com vendas tem que desenvolver persuasão, ou as pessoas confundem persuasão com convencimento, poder de convencimento, né? Eu já até diferenciei esses dois termos aí numa outra live. Depois, se você quiser, você pode até assistir. Eu deixo as lives todas gravadas nos destaques do perfil, né? Mas convencer é outra coisa, gente. Eu tô falando de persuadir, que é conduzir a pessoa a entender vantagem pessoal em seguir o que você está falando, né? Persuasão não serve só para vendas, não. Serve maravilhosamente bem para quando a gente quer exercer uma liderança de influência, uma liderança desenvolvedora, uma liderança que inspira os demais, aquele tipo de liderança que eu falei que é a melhor, né? Que é por essa liderança que a gente fica lembrado o resto da vida pelas pessoas que trabalham conosco. Essa é a liderança que realmente abre portas, que realmente te coloca nas melhores posições, né? Então você precisa desenvolver a persuasão. Então, não é só para vendedor, é para quem quer crescer, desenvolver liderança, quem quer desenvolver influência positiva sobre as pessoas, né? E se você desenvolve essa competência da liderança, o céu é o limite para você. Então, olha só, 3 sugestões. Agora eu vou trazer 3 sugestões para você refletir sobre como você pode adotar um estilo mais persuasivo de falar, ao invés de usar a imposição. Tá bom? Então vem comigo aqui, ó. São 3 dicas de ouro para você. Você começar a praticar uma fala que é mais persuasiva, que faz o outro pensar e refletir. Tô vendo vantagem em seguir o que a Ana tá falando. Olha só. A primeira dica é a de você usar uma linguagem mais inclusiva. O que quer dizer isso? É uma linguagem que faz o outro pensar que ele faz parte do processo de decisão. Então,
ao invés de você usar frases ou usar exemplos, porque o exemplo sempre ilustra e favorece o nosso entendimento. Ao invés de você falar alguma coisa do tipo assim, olha, isso aqui não ficou bom, você tem que fazer desse outro jeito, né? Faz esse outro jeito aqui. Você vai falar assim, o que você acha da gente tentar uma nova ideia por aqui? O que você acha da gente experimentar um outro caminho? Ficou bom, mas eu acho que vai ficar ainda melhor se a gente experimentar usar outras formas por aqui. De que forma você faria isso aqui? Para ficar ainda melhor. Percebe? Então, você está conduzindo a pessoa a querer fazer melhor aquilo que não ficou bom. Mas não usando uma fala impositiva, não ficou bom, faça de outro jeito. Né? Você vai usar uma linguagem que inclua essa pessoa no processo de decisão por uma melhoria, né? Puxa, é verdade. E se você pede ainda, né, a contribuição com algo que seja dela, né? Você podia usar aquele jeito seu de fazer tal coisa, aquele jeito que você fez da outra vez e que ficou tão legal, né? Então ela vai se sentir parte da solução do problema. É bem diferente, percebem? Segunda sugestão para você incorporar aí na sua comunicação, para você ser menos impositivo e mais persuasivo. Pergunte mais. Faça perguntas ao invés de afirmações. Então, olha lá o exemplo para ajudar a gente a entender melhor. Ao invés de você falar, esse é o jeito certo, vai por aqui, faça assim. Né? Já fiz e deu errado, tem que ser assim. Ao invés de falar dessa maneira, pergunte, o que você acha da gente fazer dessa outra forma? Na sua opinião, vai funcionar? Né? De que outra maneira? Então, é a arte das perguntas, pessoal. Isso é muito legal. Aliás, é um tema para a gente até trazer numa outra live aí, e que você pode estudar por conta própria, né? Como fazer perguntas que suscitem a participação das pessoas, que façam as pessoas quererem contribuir, né? Então, que outra forma você faria isso aqui? Não, ficou bom, mas que outra forma você faria isso daqui? Eu quero ouvir a tua contribuição, certo? Então, linguagem inclusiva, junto com perguntas ao invés de afirmações. E, por fim, um pouco de paciência para a terceira e última dica, né? Um pouco de paciência para explicar mais, para dar exemplos, como eu estou fazendo aqui para vocês, e para dar razões, para trazer um contexto. O que acontece muitas vezes com um profissional que tem aquela fala mais dura, direta e impositiva? Ele não tem muita paciência de explicar, né? Ele sabe que deu certo daquele outro jeito, e então faz assim, é assim que dá certo. E não traz um contexto, uma explicação, não é? A Milza está falando, podemos usar até em casa com filho e esposo, e não só no trabalho. Verdade absoluta, Milza. É isso mesmo, isso na verdade a gente está trazendo num contexto profissional, mas é para a vida, não é? Então, se a gente explica um pouquinho mais, não precisa ficar a vida inteira explicando, mas traz um contexto para o que você está pedindo, a pessoa se convence por conta própria de que aquilo faz sentido, né? E aí ela vai seguir por vontade, por escolha própria. Então, em vez de dizer, vamos implementar essa nova ferramenta aqui, ó, agora, a partir de agora é assim que a gente faz. Diga, essa nova ferramenta vai ajudar a gente a reduzir o tempo que a gente gasta com tarefas que são repetitivas, né? O que vocês acham da gente testar? Eu estudei, eu vi que outro colega implementou no outro setor. O que vocês acham? Quero ouvir a opinião de vocês. Se está na hora da gente fazer esse teste, eu gostaria muito que a gente fizesse esse teste. O que vocês acham? Percebem? Então, você trouxe ali um contexto, você estudou, você falou com o colega que já implementou e já deu resultado, você quer ouvir a opinião das pessoas, você sabe que aquilo, você está trazendo a informação de que aquilo realmente vai trazer otimização dos tempos, nos processos. Então, você trouxe ali, né, um porquê. E aí, quando a gente traz um porquê, a gente ativa, né, o gatilho da razão. Quando as pessoas, se você pedir qualquer coisa, a coisa mais besta do mundo, mas você traz um motivo para a pessoa
do porquê você está fazendo aquela solicitação, qualquer ser humano naturalmente fica mais propenso a atender o seu pedido, simplesmente porque você explicou as razões, né? Então isso é mental, é cerebral, é como funciona ali, né, o nosso processamento. Certo, pessoal? Ó, 3 sugestões, hein? Linguagem inclusiva, pergunte mais ao invés de afirmar, né, e de mandar, e explique um pouquinho mais, dê exemplos e razões, porque aí sim a sua comunicação vai ter um poder de persuasão muito maior, e a persuasão a gente viu hoje que é muito mais valiosa para o profissional que quer desenvolver liderança inspiradora, desenvolvedora de novos talentos, né? Que é tão valorizada pelo mercado de trabalho. E assim a gente fecha o nosso bate-papo de hoje, o nosso encontro ao vivo. Espero que vocês tenham gostado. A gente ainda vai ter mais, hein? Eu tenho ainda mais 3 lives no Pente até o final dessa semana. E pelo menos 2 dessas lives eu vou trazer as perguntas que eu estou recebendo dos inscritos no Mapa da Comunicação no Trabalho, que já responderam à pesquisa, tá bom? Então, se você está inscrito e não respondeu à pesquisa, corre responder a pesquisa, porque a sua pergunta pode estar nas próximas lives. Eu vou trazer várias perguntas que eu estou respondendo, eu já recebi dezenas e dezenas de perguntas. Que bom, Sérgio, fico feliz que tenha sido bom, que você esteja animado aí para as próximas. Inscreva-se no Mapa da Comunicação, responda à pesquisa. A pesquisa eu estou enviando por e-mail, né? E também está lá na mensagem fixada no grupo de avisos. Você pode mandar suas perguntas através da pesquisa e eu vou selecionar várias dessas perguntas para a gente responder, né, nas próximas lives que estão programadas. Combinado? Gratidão a todos que ficaram por aqui hoje, que passaram por aqui. A live vai ficar gravada. Então, que bom, Milza, fico feliz, maravilha, obrigada pelo feedback. Compartilhem aí as lives, eu deixo sempre gravado, tá lá no canal do YouTube também, né, com aquele colega que não pôde estar aqui, que não me conhece ainda. E também, né, compartilhe o Mapa da Comunicação, que é o curso que começa a semana que vem, lembrando que ele é gratuito, que vai ter certificado de participação, então você pode convidar os seus colegas para participarem com você, tá bom? Pessoal, gratidão, um beijo para vocês, bom descanso e segura que tem mais, hein? Tchau!